todos, meu nome é Eduardo Martins. Sou João Vitor. Sou licenciado do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus da Piraca, e hoje estamos aqui para realizar uma breve explanação acerca do suporte básico à vida, sob a orientação do Dr. Tairano Barreto. De maneira inicial, é necessário realizar a definição do que é uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória nada mais é do que uma perda da atividade funcional mecânica do coração. Cabe a nós recordar que a atividade funcional mecânica do coração é dependente da atividade funcional elétrica do coração, que é regulada, como é sabido, pelo nosso arterial e pelas fibras de Purkinje, peixes de rins e o nó interventricular, de maneira geral. E essa perda dessa atividade funcional, ela se configura como uma alteração do ritmo fisiológico elétrico do coração. E essa alteração, ela pode ser descrita em 4 principais subtipos, que é a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular, o AESP, que se traduz em atividade elétrica sem pulso, e a sistolia, na qual não há atividade elétrica e também não há pulso. E esses ritmos ainda são novamente subdivididos em ritmos chocáveis, sendo esses a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, e ritmos não chocáveis, que é o AESP e a sistolia. E isso é de extrema relevância, principalmente para a intervenção e tratamento do suporte básico no momento da desfibrilação. Bom, e como o Eduardo falou, né, essa perda da atividade funcional efetiva do coração ela vai se traduzir numa clínica, né? Basicamente, a gente vai ter três achados quando a gente fala dessa clínica do PCR, né? Primeiro, a irresponsibilidade. O que acontece? O coração, como ele não está bombeando o sangue efetivamente, né, o cérebro vai ficar com uma baixa perfusão. E isso vai ser traduzido na irresponsabilidade, ou seja, o paciente ele vai estar irresponsível. E depois a gente vai explanar um pouco melhor como a gente avalia essa irresponsabilidade. Além disso, também vai ser traduzido na ausência do pulso, seja ele periférico, seja ele central, né? Se o coração não está bombeando sangue efetivamente, não vai ter o pulso, né? E a respiração também, ela pode dar uma respiração ruidosa, uma respiração dificultada, que é chamada de respiração agônica, como também pode ter a abolição da respiração, que é chamada de apneia. Agora, falando da cadeia de sobrevivência, isso é uma maneira protocolar da gente lidar com a situação de PCR, né? A AHA, ela preconiza uma cadeia diferente para o contexto intra-hospitalar e para o contexto extra-hospitalar. Como o nosso intuito aqui é fazer uma explanação mais geral, a gente fez um modelo mais didático, né, que acaba abrangendo tanto a parte extra quanto a parte intra-hospitalar. Basicamente, a gente vai começar essa cadeia de sobrevivência garantindo acesso rápido a um suporte avançado de vida, né, para aquele paciente que tem PCR, e a gente vai fazer isso através de ligar para o 192 ou 192, que é garantir que esse paciente seja atendido de forma mais rápida possível, tanto pelo serviço de atenção à saúde móvel, né, que é o SAMU, ou então do corpo de bombeiros também, né. Após isso, né, a gente vai iniciar o SCP efetivo, né, que a gente vai explicar um pouco melhor como é esse SCP efetivo, e quando disponível fazer a desfibrilação, que de maneira precoce ela tem uma melhora significativa no desfecho do paciente, né, visto que no contexto extra-hospitalar, principalmente, a maior parte dos ritmos, como o Eduardo já falou, né, tem aqueles ritmos chocáveis, no extra-hospitalar, até 70% dos casos de parada, eles são causados por ritmos chocáveis, então a desfibrilação precoce é imprescindível. Falando um pouco acerca do suporte avançado, o suporte avançado vai ter um outro vídeo para ser na playlist, um outro grupo que vai abordar de maneira mais extensa todos os pormenores. Mas para não deixar largado para o suporte avançado sem explicar o que realmente seria realizado, nós vamos ter dois principais tópicos a serem realizados no suporte avançado, que seriam os cuidados pós-PCR e a recuperação desse paciente. Também engloba, de certa forma, os cuidados pós-PCR. Dentro dos cuidados pós-PCR, o principal que temos que destacar é identificar a causa que levou a PCR e evitar que haja uma nova parada cardiorrespiratória. E após identificar, seja um fator fisiológico, seja um fator mecânico, seja um fator ambiental e afastar o paciente dessa causa primária, nós vamos à próxima etapa, que seria a recuperação. Aí, quanto a essa recuperação, existem os cuidados de recuperação que são precoces e os cuidados que também são tardios, que também advêm dos cuidados pós-PCR do tópico anterior. E esses cuidados precoces, por exemplo, destacamos num paciente que tem uma parada respiratória decorrente de uma síndrome coronariana aguda, no qual é necessário realizar a intervenção precoce de trombólise desses pacientes, para impedir que, obviamente, haja a formação de um coágulo que venha causar, obviamente, novamente uma síndrome coronariana aguda. E outros cuidados tardios, como no caso de pacientes que ficaram sequelados decorrente de um processo fisiológico ou então mecânico que veio a causar essa parada respiratória e irá intervir de maneira a mitigar essas consequências. Falando agora acerca da intervenção propriamente dita nesses cuidados de suporte básico à vida, nós vamos ter, entre aspas, por assim dizer, que são os 3 S's. Sempre que um interventor chega a uma cena, não considera necessário oferecer o suporte básico à vida, nós temos que estar sempre atentos à situação que está acontecendo, saber como aconteceu, o que aconteceu, quem está envolvido, como foi envolvido. Se atentar à segurança da cena, o interventor só pode intervir na cena a partir do momento que ele está seguro. Caso contrário, ele irá tornar-se uma nova vítima. E o socorrista é seguro. O socorrista só deve intervir em situações que seja seguro para ele. Caso não seja seguro, não há como intervir. A vida que deve ser priorizada é a vida do socorrista. Após ela estar amparada, é que se já intervir na vida do acidental. E a gente ainda tem o AVDI. O AVDI ele também é um acrônimo para a identificação da responsabilidade desses pacientes, que é o A, que está correspondente ao alerta, o V, a resposta verbal, o D, para o estímulo doloroso de maneiras gerais, e os pacientes que são irresponsivos. E isso está fortemente atrelado à gravidade dos pacientes. Os pacientes que estão irresponsivos, que não verbalizam, que não estão alerta e não respondem a nenhum tipo de estímulo doloroso, seja ele espontâneo, seja ele provocado, são os pacientes mais graves que requerem uma atenção imediata do interventor.
Bom, e como a gente falou, né, o paciente responsivo é o contrário, ele é um paciente que está em parada. Mas o que a gente não pode garantir ainda é que ele está realmente parado. Mas, de maneira geral, a gente sabe que é um paciente no mínimo grave. E para isso, para todo paciente grave, a gente deve chamar ajuda. Né? A gente deve ligar, na verdade, a gente deve delegar para outras pessoas, ligar para o 192, 193, né, como eu falei, ligar para o SAMU, ligar para o bombeiro, né, para que essa pessoa ela possa ter esses cuidados suportar de maneira mais rápida. Né? E também você deve delegar uma outra pessoa para ir atrás de uma ideia. Né? Como eu falei, é um modificador de prognóstico no contexto extra-hospitalar propriamente dito. Né? E um adendo é que é o seguinte: se você estiver atendendo uma situação de PCI que você estiver sozinho, é preconizado pelos guidelines mais atuais que você inicie todo o protocolo e você ligue para o serviço de suporte e coloca o celular no Viva Voz enquanto você vai passando o caso e continuando ali no manejo do paciente. Né? Além disso, você vai fazer também constatar a PCR. E como é que você faz isso? Você faz isso através da checagem, tanto do pulso quanto da respiração. Isso é feito num tempo ideal, entre 5 e 10 segundos, não menos que isso, não mais que isso. E isso é suficiente para você constatar a PCR. Um adendo vale para a questão do pulso. Né? O pulso, é muito fácil você perceber o pulso central quando você tem pulso de fato. Né? Quando o paciente está parado, não é tão fácil assim. Você também está muito nervoso, né? Basicamente o que se recomenda é que você venha aqui na eminência tireoide, né? E você palpe até o sul do seu estômago mastóide, que é onde deve estar a artéria carótida ali, que é um dos pulsos centrais, né? E você deve fazer essa palpação entre 5 e 10 segundos, se você sente o pulso ou não. E a respiração você vai fazer através do mnemônico ver, ouvir e sentir. Né? Você vai aproximar seu ouvido, como está aqui na imagem, perto da boca do paciente, e você vai olhar também se ele tem movimentação torácica. Né? A respeito do início da estação cardiopulmonar, ela deve ser realizada de maneira precoce. E nós temos o CABD. O mesmo esquema da abordagem automatizada, que é o ABCD, a gente faz o CABD porque quando o paciente está em uma parada cardiorrespiratória, nós devemos resolver a situação do sistema afetado antes de prosseguir com a análise do ABCDE de maneira geral. Uma questão que vale salientar é que a análise do pulso e de frequência respiratória e outros segmentos que são específicos da saúde são dispensáveis por parte do leigo por motivos óbvios, né? E que esse adendo aqui é realizado. Mas toda as demais sequências é realizada da mesma forma, seja pelo leigo ou pelo profissional instruído na área da saúde. Né? E a ressuscitação cardiopulmonar ela deve ser correspondente a 5 ciclos e esses ciclos têm duração de 2 minutos. E deve haver uma troca obrigatória quando houver presente outro profissional ou outra pessoa instruída que possa realizar a ressuscitação cardiopulmonar a cada 2 minutos. O mesmo interventor não pode, durante 5 ciclos, estar realizando as compressões torácicas, haja visto que haverá um prejuízo na eficiência das mesmas por consequências fisiológicas, perda de força, capacidade física. Ela é operadora dependente, né? É uma técnica que depende de quem está realizando. Bom, agora iniciando com a parte como a Eva falou, né? Esse RCP deve ser feito pelo CABD. Iniciando pelo C, né? Basicamente a gente vai ver como fazer essas compressões de maneira efetiva. Né? Inicialmente, a gente vai fazer primeiro o posicionamento das mãos, a gente vai posicionar a eminência hipotenar e a eminência tenar numa linha internomilar. Só que essa recomendação aí não é tão fidedigna comparada às avaliações de biotipo do paciente e mudanças anatômicas também. Né? Basicamente, uma referência anatômica que é bem fiel, a gente vai procurar palpar o apêndice tifoide do paciente, vai ver mais ou menos 2 centímetros acima do apêndice tifoide e a gente vai posicionar lá a eminência tenar e hipotenar, certo? Além disso, como consta na imagem aqui, os braços devem estar estendidos em posição de 90 graus, né? Não podem estar flexionados. Né? E para essas compressões elas serem efetivas, elas têm um ritmo próprio, uma intensidade própria. O ritmo próprio vai ser entre 100 e 120 compressões por minuto, né? E para isso tem algumas musiquinhas que a gente usa, como o Stay Alive, como o Baby Shark, que também é uma música que a gente tem esse mesmo ritmo, né? E também tem a marcha imperial do Star Wars, né? Como por exemplo, né? E a força que você vai colocar ali vai ser equivalente à compressão de 5 a 6 centímetros do tórax ali, não mais que isso, não menos que isso. Prosseguindo, a respeito de interrupções mínimas, a American Heart Association, que ela preconiza que a interrupção máxima durante esse ciclo de gestação cardiopulmonar deve ser realizada de 10 segundos, inclusive para estabelecimento de uma via avançada naqueles pacientes que ou estão em padrão de parada respiratória, ou então naqueles pacientes que estão sem a possibilidade do reflexo de proteção de via aérea. A parada mínima é de 10 segundos. E o alternar massageador, como eu já tinha citado, o período máximo que o massageador pode realizar essa massagem cardíaca é de 2 minutos, ou seja, um ciclo, e é mandatório que haja essa troca. Obviamente, quando houver mais de um interventor, caso você esteja sozinho, deve continuar o ciclo sozinho. E o ciclo de RCP. O ciclo de RCP ele deve ser uma ressuscitação cardiopulmonar, deve se alternar essas massagens com as ventilações. E é preconizado que seja realizado de 30 para 2 a cada 30 compressões, lembrando da frequência que o João estipulou, que é de 120 compressões por minuto, a cada 30 deve ser realizado 2 ventilações. Retomando a respeito de manobras, dentro do A do suporte de atendimento ABCD, a questão de via aérea e também a análise de trauma cervical. Né? A via aérea nós temos 2 manobras que podemos realizar quando o paciente está em uma parada respiratória para elevar a mandíbula e retirar a posição da região posterior da língua que pode deprimir essa passagem aérea e gerar, em virtude de uma perda de consciência que possibilitou reflexos de proteção de via aérea, e gerar uma parada respiratória que, consequentemente, vai induzir uma parada cardiorrespiratória. E para isso temos 2 manobras. A primeira, que é o jaw thrust, que é a elevação da mandíbula, na lift, na qual consiste em realizar um apoio com a mão sobre o osso frontal desse paciente e uma elevação
do mento, realizando uma elevação superior a 45 graus de símbolo da cabeça. Vale salientar que o chin lift é contraindicado em pacientes com forte suspeita, seja ela cinética, seja ela comprovada observação via inspeção de trauma cervical. Já estabelecida a via aérea, como o Eduardo acabou de explanar, as manobras de lift de All-Thrust, né, a gente também tem que garantir a respiração do paciente, né? E a gente vai estabelecer isso através de algumas técnicas. A primeira é a boca a boca, que é muito comum no contexto extra-hospitalar, né, até porque nem todo mundo vai estar andando com um umbu na bolsa, né? O umbu, já adentrando nesse próximo tópico, né, é esse dispositivo aqui à direita do vídeo, né, que basicamente vai ser composto pela bolsa, pela válvula e pela máscara, né? Que ele vai ser imprescindível ali para fazer as ventilações de maneira mais efetiva, até que a respiração boca a boca também, apesar de não ter uma diferença nas referências quanto à sua efetividade quando comparado ao boca a boca, né, se foi executado por uma pessoa devidamente treinada, né. E também existem outros dispositivos, né, que aí vale mencionar tanto a máscara laríngea, como tem na imagem aqui também, e como também tem o Comitube, né, que geralmente eles já são utilizados no suporte avançado de vida, né, mas é muito comum, né, já ser trazido pelo serviço de suporte e, ao fazendo uso dele, a gente pode alterar um pouco o ciclo, né, como o Eduardo explicou antes, o ciclo tradicional de 30 para 2, né, 30 compressões para, faz 2 respirações, com 1 segundo de intervalo de cada respiração. Sendo que quando a gente estabelece tanto a máscara laríngea quanto o Comitube, né, a gente não para de fazer as compressões e a cada 6 segundos a gente faz uma ventilação. O D do CAVD, né, basicamente, é a desfibrilação, como eu disse, essa desfibrilação deve ser feita de maneira precoce, porque a desfibrilação sim é modificadora de prognóstico. Né? E o primeiro tópico aqui a gente fala do DE, que é um dispositivo, né, que é uma sigla que significa desfibrilador externo automático. Como pode se inferir, ele é externo, por isso que ele é utilizado principalmente em contextos extra-hospitalares, e ele é automático. Isso faz com que seu uso possa ser realizado até por pessoas que não têm um treinamento devido, né? O público leigo de maneira geral. E é super importante a sua utilização, porque, como eu falei, né, 70% dos casos de PCR em contexto extra-hospitalar, elas são causadas por ritmos chocáveis, né? Como a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso. Né? Daí se justifica a importância dessa desfibrilação precoce. Né? Ainda dentro da desfibrilação, vou falar acerca da desfibrilação manual. A desfibrilação manual ela geralmente é realizada dentro do contexto hospitalar, pelo suporte avançado. O desfibrilador manual existe o monofásico e existe o bifásico, sendo o monofásico sendo possível de ser carregado até 360 joules e o bifásico, de maneira geral, até 200 joules. E quanto à posição dessa desfibrilação, seja ela tanto do DEA quanto do desfibrilador manual, ela pode ser realizada de duas formas, seja o posicionamento desses eletrodos, sejam as pás, no caso do desfibrilador manual, ou seja os eletrodos autoadesivos, no caso do DEA. Ela pode ser realizada de maneira externo-apical, como é possível identificar nessa primeira imagem superior do lado esquerdo, na qual tem a legenda superior escrito externo-apical, na qual é realizado sobre o músculo peitoral maior direito, e logo embaixo dos cordes do coração, o posicionamento de dois eletrodos, e realizada a desfibrilação, ou então com o paciente em decúbito lateral direito, realizado o procedimento anteposterior. Bom, em relação aos cuidados pós-PCR, né, é importante salientar que esses cuidados eles só vão ser feitos após o retorno da circulação espontânea do paciente. Né? E como a gente vai avaliar isso? Idealmente, o Eduardo tinha mencionado que tem aquela questão dos ciclos, né? Ali quando a gente termina um ciclo, né, que é aquele 2 minutos lá, a gente vai fazer a checagem do pulso, da respiração, mas claro, isso para o profissional treinado, né? Profissional de saúde treinado, capacitado em conduzir uma PCR. Né? Enfim. Quando é constatada o retorno da circulação espontânea, a gente vai colocar o paciente na posição lateral de segurança e vai fazer a monitorização dele. Vai ficar ali perto dele, observando, né, se ele continua bem perfundido, se ele continua apresentando pulso, respirando também, porque ele pode vir a parar novamente. Né? Caso essa circulação espontânea não seja restabelecida, a gente vai dar continuidade ao RCP. Né? E como o Eduardo vai mencionar agora, tem a questão da hipotensão, né, que pode ser constatada, mas isso é mais a parte do suporte avançado. Né? Após esse retorno dessa circulação espontânea, como o João falou, né, que o paciente foi posicionado e monitorizado, temos que checar se há hipotensão. Passaremos bem de leve, já visto que é conteúdo referente ao responsável pelo suporte avançado de vida, mas caso haja expansão, deve ser realizada uma expansão volêmica, realmente em bolos com soro fisiológico, solução de soro fisiológico a 0,9%. Né? Caso o paciente tolere, pode também ser utilizado o uso de vasopressores em caso de paciente com hipotensão refratária, a expansão volêmica, e tratar possíveis causas reversíveis e analisar se essa causa foi funcional, elétrica do coração, realizando um eletrocardiograma com 12 derivações. E após isso, verificar se o paciente, no caso dos hipotensivos, vai obedecer ao comando. Porém, no caso de pacientes que não apresentam essa hipotensão, deve-se realizar novamente a checagem do ABC de maneira periódica,
checar sempre a posição dessa cânula labial nos pacientes que ainda com ela tiverem, manter sempre a saturação de oxigênio nos pacientes superior a 94%, manter a PO2 pelo menos igual a 100, PCO2 entre 40 e 45 e evitar a hiperventilação desse paciente, né? Checar sempre o acesso venoso e manter a pressão arterial média sempre maior ou igual a 65, então a pressão arterial sistólica maior que 90. Monitorar sempre a frequência cardíaca, o ritmo respiratório, o ritmo cardíaco e evitar que esse paciente tenha hiperglicemia. Manter hiperglicemia define-se como a glicose sérica maior ou igual a 180, né? Evitar também hipertermia e observar o possível quadro epilético desse paciente e checar novamente se esse paciente obedece a comandos. Caso esse paciente obedeça a comandos, deve-se investigar um dos fatores principais causadores de possível parada cardiorrespiratória, o síndrome coronariano agudo com um suprasegmento de ST no eletro, que deve ser realizado com 2 derivações, como já foi citado. Caso constate-se via elétrico, deve-se realizar uma cineangiocoronografia e encaminhar o serviço de um especializado para intervenção. Se caso o paciente não obedecer os comandos, considerar uma hipotermia induzida. Bom, essa foi a nossa breve explanação sobre o suporte básico à vida, né? Agradecemos a atenção de vocês e é isso.